E eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias na primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Amém? Quem achou, diga amém. Amém, irmãos. Alegria, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Eu acho que é vermelho, né? Já estou até acostumado com esse vermelho já. 1 Timóteo, eu gosto dele, eu já estou até acostumado com ele. 1 Timóteo 4,8 diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Amém? Amém. Texto conhecido, popular, famoso, talvez até decorado por alguns irmãos. Oi? Agora. E nós vamos meditarmos aí um pouco na palavra do Senhor com base nele. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã tão especial, tão rica, ó Deus, diante de tantos afazeres, diante de tantas demandas, ó Deus, nós sabemos que a nossa agenda é enorme. Sabemos, ó Deus, que as nossas responsabilidades, obrigatoriedades são gigantescas, mas mesmo diante desses infortúnios, nós reservamos esse momento para aprender a Tua Palavra, nós reservamos esse momento para ouvir o Senhor, e queremos, ó Deus, que o Senhor fale, queremos que o Senhor se manifeste e nos use. Fale conosco por meio da Tua Palavra, Deus, que o Senhor me use como um canal de bênção, um canal para a voz do Senhor se fazer presente em nossos corações. Esteja conosco, nos dê uma ótima manhã, cuide, a Deus, dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão afastados, ó Deus, tantas limitações, tantas dificuldades, entregamos todas elas em Tuas mãos. Cuida, Deus, de todos para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Exercício corporal é algo muito sério. Exercício físico é algo que requer de nós comprometimento, é algo que requer de nós dedicação. Não é fácil, não é algo simples, não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que acontece de uma semana para outra semana. Para você entrar no ritmo dos exercícios em si, é necessário que nós venhamos ter um comprometimento, é necessário que nós venhamos ter um esforço, ser leal, fiel a você mesmo. Fazer exercício físico já é algo extremamente difícil. Eu tentei mostrar isso para os irmãos consecutivamente, dominicalmente, todos os domingos pela manhã, repetindo veementemente que fazer exercícios físicos é algo extremamente difícil. Nós iniciamos, mas temos dificuldade em darmos continuidade nesse processo. Até fazer com que o nosso corpo se habitue, até fazer com que o nosso corpo seja disciplinado nesse âmbito, é algo que requer tempo, é algo que requer esforço. E fazer exercícios espirituais é mais difícil ainda. Fazer algo que envolve a
nossa espiritualidade, fazer algo que envolve um crescimento, um desenvolvimento do nosso relacionamento para com Deus, é muito mais difícil. Entretanto, extremamente significativo, extremamente importante e valioso para as nossas vidas. E nessa manhã Deus reservou a oportunidade para nós falarmos da vigilância, para nós abordarmos esse exercício. Porque o que é vigilância? Vigilância é a capacidade, vigilância é a arte de nós tomarmos todo o cuidado possível, todo o cuidado necessário, é nós nos protegermos para que assim nós venhamos ficar de pé, e assim nós evitarmos uma queda, e assim evitarmos um desastre diante da tentação, diante dos infortúnios, diante das ofertas, ou, biblicamente falando, diante dos manjares do reino. O que é vigilância? Vigilância é nós termos a capacidade de nos mantermos em pé, nos protegendo, nos guardando, nos reservando, para que diante da tentação, para que diante das ofertas satânicas, nós não venhamos ceder e cair diante do erro, abraçando aquilo que é errado. No Antigo Testamento, quando o povo hebreu queria proteger o gado, queria proteger a lavoura, queria proteger os seus centros urbanos, as suas cidades, os irmãos hebreus, os antigos, construíam torres de vigia. Essas torres de vigia tinham a finalidade de proteger um ataque, tinham o objetivo de proteger aqueles que viessem contra eles. Essas torres serviam de proteção contra animal, essas torres serviam de proteção contra ladrões, essas torres serviam como proteção contra os exércitos invasores. E a Bíblia vai falar que diante dessas torres havia um vigia. E esse vigia vigiava de dia e de noite. Ou seja, vigiava a todo instante. Basta nós lermos o Salmo 130, versículo 6, onde a Bíblia vai dizer o seguinte: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Havia guardas nessas torres, e essas torres eram vigiadas tanto de noite quanto de dia. É por isso que o salmista está dizendo: a minha alma almeja o Senhor, da mesma forma como o guarda almeja que o fim do seu turno, que o fim da noite chegue, para que ele possa descansar na manhã seguinte. A minha alma tem sede de Deus, assim como aquele guarda que fica a noite inteira vigiando, identificando, procurando, caso um animal selvagem, um exército inimigo, ou ladrões, malfeitores venham ao seu encontro. O salmista está dizendo isso: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Senhor, assim como o guarda tem sede do seu descanso após o término do seu expediente de trabalho. E quando nós lemos lá em Mateus, capítulo de número 21,
versículo de número 33, nós vemos a importância, nós vemos a real importância que tem uma guarda, para que assim venha se sinalizar se o inimigo vier ao nosso encontro. Em Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 33, a Bíblia diz: ouvi ainda uma parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um velado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Por quê? Porque se não tivesse torre, o que haveria era catástrofe. Se não tem alguém para proteger, alguém vai lá e rouba. Se não tem alguém para ficar vendo, alguém vai lá e destrói. Por isso é que Mateus, capítulo de número 21, o evangelista trata esse assunto e nos enfatiza a importância de nós vigiarmos. Porque se não vigiarmos, aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós estamos plantando, vai ser destruído, vai ser destronado. Precisamos estar ligados, precisamos estar conectados. E vigilância não é sinônimo de medo. Ser vigilante não é se confundir com ansiedade. Não é você viver atônito, viver estarrecendo-se, viver automutilando-se. Não. Vigiar é você estar ligado. Vigiar é você estar aceso. Vigiar é você estar enxergando o que está acontecendo. Não é você viver com medo, não é você viver se mutilando quando cometer um erro, não é você viver com ansiedade, não, é você estar em alerta o tempo todo, é viver como um guarda, se prevenindo, se reservando, se precavendo, pensando nos reais problemas que estão por vir. Porque se nós não vigiarmos, aquilo que nós estamos plantando, aquilo que nós estamos construindo, fatalmente irá ser destruído. Precisamos estar em alerta, precisamos estar ligados, atentos. E Jesus nos ensina isso. Porque quando lemos lá em Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 37, o Senhor Jesus Cristo disse: e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Em outro texto da Bíblia, Jesus vai dizer: vigiai e orai. São verbos enfáticos, são verbos empoderativos, são verbos imperativos, são verbos onde Cristo deixa claro, e não só apenas Cristo, mas também o apóstolo Paulo, também o apóstolo Pedro, ambos irmãos, comungam com a ideia, compartilham com a visão de Cristo Jesus de que nós devemos vigiar, nós devemos ficar atentos, nós precisamos ficar ligados. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, o apóstolo Pedro fala assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão,
bramando, buscando a quem possa tragar. Pedro está dizendo isso. O apóstolo Paulo também fala, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 13, o apóstolo Paulo deixa claro isso. Precisamos estar ligados, precisamos estar conectados, precisamos estar atentos a tudo o que pode vir ao nosso encontro, pois se nós não fizermos isso, aquilo que nós estamos cuidando, aquilo que nós estamos zelando, fatalmente irá ser destruído. Aquilo que nós estamos desenvolvendo, a semente que nós estamos jogando, fatalmente será abolido, fatalmente será destroçado, pois nós não estamos vigiando, nós não estamos ligando, nós não estamos nos atentando a isso. Em Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41, Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Palavras do eterno Cristo, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos viver de forma atenta, ligado, conectado, porque Deus é assim conosco. O rebanho do Senhor precisa de vigilância. Deus zela pelo seu povo, Deus cuida do seu povo, porque se Deus não zelasse, se Deus não vigiasse o seu povo, consequentemente, lobos viriam ao nosso encontro e com certeza nos despedaçariam, com certeza nos destruiriam. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10, Jesus Cristo fala que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João, capítulo de número 10, versículo de número 10, Jesus vai falar que Ele é o bom pastor, mas nesse versículo especificamente Ele vai falar: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Qual é o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo? Impedir com que lobos destruam a nossa espiritualidade. Por isso é que Ele é o bom pastor. Jesus vem para impedir de que lobos despedacem a nossa comunhão com o Senhor. E aí nós precisamos vigiar, nós precisamos ficar ligados, precisamos ficar atentos. E eu quero mostrar aqui para os irmãos algumas áreas da nossa vida que nós precisamos ficar atentos. Alguns pontos que nós precisamos nos atentar. E é como eu estou repetindo aqui de forma até muito assídua, muito repetitiva, mas se nós não fazermos isso, aquilo que nós estamos construindo vai ser destruído. Portanto, eu quero sinalizar aqui nesta manhã algumas áreas que nós precisamos dar atenção e assim nós vigiarmos. Primeiro, vigiar aquilo que é falado. Vigiar a passagem obrigatória da palavra. Salmo 141, versículo 3. A Bíblia diz assim, Salmo 141, versículo 3. Diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Precisamos
para vigiar o que nós expressamos. Quem fala muito, fala o que não deve. Quem fala sem pensar, fala o que não deve. Quem fala sem raciocinar, fala o que não presta. E a Bíblia está nos corrigindo nesse aspecto. É necessário que nós venhamos estar ligados, atentos na nossa fala. Por isso é que o salmista fala: Senhor, coloca um guarda nas minhas bocas. Coloca, Senhor, um guarda nos meus lábios. Coloca, Deus, um guarda na minha língua, para eu não pecar contra o Senhor, para eu não pecar contra o próximo. Primeiro ponto: vigiar a nossa fala. Segundo, o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Precisamos aprender a vigiar a nossa mente, cuidar daquilo que nós pensamos. Em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8, a Bíblia diz assim, Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 8. O apóstolo Paulo, ele vai trazer a fala dele, diz assim: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. Vigiar o que nós pensamos, vigiar o que a nossa mente traz para os nossos corações. Porque tem muitas pessoas, muitos irmãos, que pensam o que não deve ser pensado. E quando eu falo sobre pensar o que não deve ser pensado, eu estou falando de tudo. Eu estou falando desde a questão de tirar a vida, até mesmo de atitudes inapropriadas e fora dos padrões bíblicos com a sua mente. Terceiro, vigie o que você fala, vigie o que você pensa, e o Salmo 101, versículo 3 vai falar assim, vigie o que você olha, vigie o que você está olhando, vigie o que você está observando. No Salmo 101, versículo de número 3, a Bíblia diz assim, Salmo 101, versículo 3: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Precisamos vigiar o que falamos, precisamos vigiar o que pensamos e precisamos vigiar o que vemos, o que nós estamos olhando, o que nós estamos observando. Porque nós, às vezes, olhamos coisas indevidas na internet, nas redes sociais. Nós olhamos a mulher do próximo, nós olhamos o homem do próximo, nós olhamos aquilo que desagrada ao Senhor. Igual Eva, lá em Gênesis, porque a Bíblia fala que Eva olhou o fruto proibido e cobiçou, desejou cometer o ato pecaminoso por meio de um olhar. E a Bíblia fala: eu não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. O salmista está dizendo que essa fala do salmista seja a nossa fala, que essa afirmação do salmista seja uma afirmação vinda dos nossos corações também. Vigie o que nós precisamos vigiar aquilo que nós estamos olhando, precisamos vigiar aquilo que nós estamos pensando, precisamos vigiar aquilo que nós estamos falando.
A Bíblia também vai falar lá em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 2, que nós precisamos vigiar como é que nós tratamos o sexo oposto. Precisamos vigiar como é que nós lidamos com o sexo oposto. Lá em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 2, a Bíblia diz o seguinte, olhem só o que a palavra de Deus diz: as mulheres idosas como mães, as moças como as irmãs, em toda a pureza. O apóstolo Paulo está falando: olha, Timóteo, você é um rapaz novo, você é um jovem, portanto, olhe as mulheres idosas como mães. Olhe para as irmãs, olhe para as mulheres idosas e trate-as como mães. Olhe para as jovens e trate como as suas irmãs. Por quê? Porque você precisa tomar cuidado. Você precisa ficar atento. Trate todos com toda a pureza possível. Porque se nós não fazermos isso, nós confundimos. Aliás, tem muitos que confundem. Olha irmãs mais novas, olham irmãos mais novos e não querem tratar como irmãos ou como irmãs, querem tratar como um cônjuge, querem tratar como um companheiro, sendo que na verdade não é seu companheiro. Querem tratar como seu namorado, como sua namorada, e não é sua namorada, não é seu namorado. E a palavra de Deus nos fala: vigie, tome cuidado. Não é seu marido, não é sua esposa, e não é sua irmã, então é seu irmão em Cristo. Tome cuidado, vigie como você trata o sexo oposto. Tome cuidado, tome cuidado. Irmãos, eu vou até 10:05, tá bom? 10:05 eu termino, tá? Seguindo, a Bíblia vai falar o seguinte: olha, vigie também o seu tempo. Vigie o seu tempo. Em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 16, a Bíblia diz assim, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós precisamos aprender a vigiar com o nosso tempo. Por quê? Porque o tempo passa. E nós às vezes nos apegamos a pequenas coisas, e quando nós vamos ver, essas pequenas coisas levaram de nós 5, 10 anos da nossa vida. Levaram de nós meses que foram irrealizáveis, que foram insignificantes. Por isso o apóstolo Paulo está falando: olha, vigie, se atente com o seu tempo, porque o seu tempo é precioso. Aprenda a remir o seu tempo, aprenda a dar prioridade para aquilo que de fato é prioridade. Vigie o seu tempo, vigie como você trata o sexo oposto, vigie como você olha, vigie como você fala, vigie como você pensa. E a Bíblia vai falar o seguinte: olha, vigie a sua fé também. É necessário que nós venhamos vigiar a nossa fé, porque lá na segunda carta de Coríntios, capítulo de número 13, e o versículo de número 5, a Bíblia diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já estáis reprovados. Tem muitos crentes nas igrejas de hoje em dia que são verdadeiros ateus. Tem muitos crentes nas igrejas de hoje que são verdadeiros panteístas. Acreditam mais em uma água do que no poder de Deus. Acreditam mais em um objeto, mais em uma atitude,
mais em uma posição, mais do que em um título, do que na grandeza e na onipotência do Senhor. Portanto, vigie a sua fé. Olhe para si mesmo e veja: eu tenho muita fé, eu tenho pouca fé, ou eu não tenho fé nenhuma. Será que eu já não me tornei um ateu dentro da igreja? A igreja está cheia de pessoas vazias. A igreja está cheia de pessoas que não têm vida com Deus. Por fim, eu tinha mais algumas coisas aqui para falar, e em outra oportunidade eu dou continuidade, mas é necessário nós aprendermos também a vigiarmos a doutrina bíblica. E quando eu falo sobre a vigilância da doutrina bíblica, está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, onde o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da justiça. Vigiar com a doutrina bíblica, vigiar com o ensinamento bíblico, vigiar com o ensinamento doutrinário. Irmãos, eu estou há 1 ano pregando para vocês. 1 ano aqui já pregando para vocês. Se durante esse 1 ano os irmãos não conseguirem aprender absolutamente nada do que foi ensinado, eu estou aqui para quê então? Se eu demoro 1 hora, vocês me ouvem aproximadamente 1h30 por semana. 1 hora à noite, meia hora de manhã. Se os irmãos não aprenderem com o pastor doutrina bíblica, qual é o meu papel aqui, né, irmã Regula, como pastor? Portanto, nós precisamos vigiar, nós precisamos ficar ligados, e é muito triste, porque às vezes nós estamos no erro, nós sabemos que é errado e nós queremos encontrar um amparo bíblico para justificar as nossas práticas, justificar as nossas falas que são pecaminosas. E aí eu penso, e eu estou aqui para quê então, como pastor? Porque nós não estamos vigiando, nós não estamos valorizando as Escrituras, nós não estamos zelando da doutrina bíblica. Portanto, vigie. É um exercício, não é algo fácil. Vigie o que você pensa, vigie o que você fala, vigie o que você olha, vigie como você trata o seu irmão, vigie como você trata o sexo oposto, vigie como você está no seu amor, vigie como você está dirimindo, como você está administrando o seu tempo. Vigie com aquelas coisas que você acha que é menos importante, que não tem significado, que não tem valor. Vigie com os seus pontos fracos. Vigie. Ora, se você sabe que o seu ponto fraco é beber, por que você vai no bar cumprimentar as pessoas? Se distancie dali. Se você sabe que o seu ponto fraco é, sei lá, drogas, por que você vai se envolver, vai procurar ter uma amizade profunda com pessoas que são usuárias? Vigie com seus pontos fracos, porque nós temos coisas que faz com que nós ficamos vulneráveis, faz com que nós fiquemos vulneráveis. Por isso é que a palavra de Deus vem ao nosso encontro e fala: vigiai e orai. Pois se nós não fazermos isso, se nós não fizermos isso, aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós estamos plantando, aquilo que nós estamos edificando, irá ser demolido, irá ser destruído, irá ser fracassado. Sua família que você está construindo, sua vida com Deus que você está construindo, seu trabalho que você está construindo,
seus estudos que você está construindo. Se nós não vigiarmos, tudo isso será destruído, demolido, acabado pelo poder, pela atitude do inimigo das nossas almas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos dê uma ótima manhã, nos dê um ótimo momento de café. Ó Deus, esteja conosco, abençoe a tua igreja, Pai. Nesse encerramento dessa série de mensagens, nós suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa nos dar condições, nos dar capacidade, revigorar o nosso ânimo, revigorar a nossa atitude, para nós tomarmos um posicionamento, para nós evidenciarmos a grandeza do Senhor. Que nós venhamos ser uma Bíblia aberta para aqueles que não conseguem ler a Tua palavra. E assim, ó Deus, o Teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Amém, 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 amém. Deus abençoe os irmãos, uma ótima manhã.